Há uns tempos, quando eu andava um bocadinho mais com a comunidade angolana em Lisboa e também quando estive em Luanda 2 vezes, eu ouvia frequentemente a dizer, por exemplo, quando estava um homem a namorar com uma mulher, normalmente daquelas mulheres com uma aparência física jovem e de, e de em idade fértil, ouvir assim, faz logo um filho nela, mas não à frente dela, entre homens, faz logo um filho dela, não espera, está esperando o quê? Também já aconteceu comigo, com alguma namorada que eu tinha na altura, também a dizer a mesma coisa a mim, faz logo um filho dela, e é uma coisa que eu não costumo ver na comunidade portuguesa ou brasileira ou outra. Por exemplo, o santomense, cabo-verdiana, embora não tenha andado tanto com essas comunidades em Lisboa. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal. Este canal fala-se sobre negócios, tecnologias e lifestyle. Bom, esta situação que eu descrevi revela um padrão complexo e enraizado em normas culturais, pressões sociais e dinâmicas de género, muito específicas em Angola. Não vou dizer que é o único lugar do mundo, obviamente, mas não conheço. Embora esta situação não represente toda a sociedade, obviamente, Angola é grande, e os angolanos são todos diferentes. Vou analisar um bocadinho esta ideia e fatores por trás desta facilidade deste tipo de discurso, de faz um filho nela, vai logo, faz logo. Bom, por um lado, a primeira interpretação que eu tenho, que é para segurar a mulher, faz um filho, e assim segura a mulher, como ela é uma boa mulher, então, em todos os aspectos. Então, foi aí que eu pensei que era o que queria dizer. E como português na altura, a minha dificuldade estava em aquilo que eu pensava era, eu até podia fazer, só que depois não ganho o suficiente para pagar as despesas de ter filhos. Pronto, logo aqui há uma mudança, há uma diferente mentalidade. Mas pensando um bocadinho melhor, também poderemos pensar em relação a códigos de masculinidade dos angolanos. Todos os homens têm códigos de masculinidade, mas em Angola ainda se iam mantendo mais como antigamente, e estes conselhos, entre aspas, entre homens, vinham muito por aí, como a virilidade como status, em certos círculos, a capacidade de fazer um filho, especialmente com uma mulher jovem, desejada e em idade muito fértil, é vista como uma prova de potência masculina. O conselho funciona como uma afirmação da sexualidade do homem, em todo o seu sentido antropológico da palavra. Pronto, isto aqui é uma espécie de pressão dos pares, que é o incentivo entre homens, pode ser uma forma de reforçar os laços grupais, validando uma visão tradicional, que já não existe tanto em Portugal e no Brasil, de que controlar a reprodução feminina é um direito e desejo masculino. Portanto, temos aqui, eventualmente, em algumas pessoas, um certo machismo. Outro ponto de vista, a objetificação reprodutiva da mulher. Eu peço desculpa que eu ainda sou um bocadinho gago, às vezes tenho alguma dificuldade, mas os vídeos também servem para ir melhorando esta minha capacidade de comunicação. Portanto, a objetificação reprodutiva da mulher.
a ênfase na juventude, boa aparência, fertilidade, não é só questão estética. Associa-se à ideia de que as mulheres jovens são um terreno fértil, biologicamente ideal, reduzindo o seu valor ao corpo e reprodução. A mulher é tratada como um recurso a ser usado, ou seja, fazer-lhe um filho, não como uma parceria, como autonomia. Eu não estou a querer dizer que a maior parte isto aconteça, mas acontece com alguns, com certeza. Acontece também em Portugal e no Brasil ainda. Mas quem costuma dizer este tipo de frases são mais os angolanos. E então pode haver... aqui a ideia não é que seja, pode fazer parecer perante os outros. Por exemplo, uma mulher feminista está a ouvir isto, é logo a primeira coisa que pensa. Estou a ir mais nesse sentido. Portanto, e este tipo de situações reflete desigualdades de género ainda pouco questionadas publicamente. E em Angola, comparando com Portugal e Brasil, a desigualdade de género faz-se notar ainda mais. Se existe alguma desigualdade, em Angola, pelo menos nos tempos que eu estive lá, e eu acredito que não tenha mudado assim tanto. Portanto, e depois há outro contexto, o socio-histórico angolano. Portanto, em Angola houve um pós-guerra e reconstrução demográfica, após décadas de conflito, e há uma narrativa explícita ou implícita de repor a população, o que naturaliza discursos pró-natalistas. É uma situação que já foi há 50 anos, portanto já não se pensa assim tanto nisso, mas estamos ainda na fase das consequências dessas coisas. Depois temos outra questão, que é a fragilidade do Estado Social em contextos com poucas redes de proteção na velhice. Os filhos são vistos como uma segurança económica, incentivando a reprodução precoce. Portanto, entre outras coisas, isto pode-se pensar em muita coisa, mas uma das coisas é enquanto em Portugal e no Brasil ter muitos filhos, mas principalmente Portugal, porque é o que eu conheço melhor, ter muitos filhos, as pessoas pensam em que é muita despesa e muita chatice para algumas pessoas, embora nem toda a gente pense nisso, mas pelo menos a questão das despesas, a questão financeira de ter um filho, em Angola não se pensa tanto nisso, por esta razão. Como já aconteceu em Portugal também, antes haviam muitos filhos também pela mesma razão, os filhos podiam trabalhar e era uma maneira de garantir a reforma. Agora, em Portugal e acredito que no Brasil também, passo o contrário, os filhos ficam em casa dos pais até mais tarde e usam o dinheiro da reforma dos pais ou dos avós. Portanto, a reforma do avô serve para sustento da família toda, ao contrário do que acontece, acredito que ainda aconteça em Angola. Pelo menos acontecia antes. E depois há a falta de travões sociais ao discurso. Enquanto que em Portugal e no Brasil tal comentário seria amplamente visto como assédio ou invasão de privacidade, em Angola, especialmente fora dos grandes centros urbanos, há menos crítica social aberta. E atenção, quando eu estive em Angola, eu só estive em Luanda. Portanto, se em Luanda já era assim, imagine-se fora dos grandes centros urbanos. Mas tudo bem, existe uma crítica social aberta a estes discursos, portanto, em Portugal e no Brasil, mas há menos em Angola. Há menos leis ou políticas eficazes contra a objetificação feminina,
por exemplo, em Angola e também no Brasil, por exemplo, os anúncios a cervejas e outras coisas objetificam muito as mulheres, enquanto em Portugal é muito menos. Essa fase já passou. É claro que nos anos 80, eu lembro-me de muitos anúncios desse género em Portugal, mas já não é tanto. E depois temos em Angola a menos influência feminista institucionalizada para desconstruir a ideia. É claro que eu estou um bocadinho afastado agora da realidade de Angola, mas pelos relatos que já ouvi, os poucos, acho que estes movimentos estão a aumentar um pouco, mas acho que estão muito menos efetivados do que em Portugal. Depois, outro fator, temos a economia afetiva e o casamento. Em alguns grupos, ter um filho é visto como uma forma de estabilizar o relacionamento. Isto aqui falei ao início, que foi logo a minha primeira interpretação. Estabilizar o relacionamento, e que pode ser visto tanto no lado da mulher, como também no lado do homem. Neste caso, eu olhei, quando ouvi os comentários para mim, ou então via entre amigos, eu pensava nisso. Eles estão a querer que eu estabilize o relacionamento fazendo um filho, por exemplo, para forçar um casamento ou algo assim, que ainda era namoro, não é? Embora, porque é assim, ela é uma boa mulher em todos os sentidos, então faz logo um filho. Portanto, que é para acelerar as coisas, que é para não perder tempo, não é? Não percas tempo, faz logo um filho. Pronto, embora na prática muitas vezes tenha o efeito oposto, especialmente se não for consensual. Portanto, se a mulher não estiver interessada, não seria, poderia até afastar. Mas há uma crença não exclusiva de Angola de que a maternidade amarra o homem. Isto quando é a mulher a pensar. Mas também há o caso em Angola também, e não só, aquilo que eu já disse, que o homem também quer garantir. Se por acaso for a mulher a querer garantir, também há o risco de abandono parental, que é muito alto. Quando é o homem também a querer garantir, também acontece muito o abandono parental, mas por outras razões. Então, e porquê que este tipo de abordagens é fácil em Angola, mas não em Portugal ou no Brasil? Portanto, a questão do questionamento social em Angola é muito limitado em certos grupos. E em Portugal ou no Brasil é maior devido a movimentos feministas e aos mídias. Em relação à legalidade, em Angola as leis existem, mas a aplicação é frágil. Enquanto em Portugal e no Brasil há uma maior pressão legal contra o assédio e contra a discriminação. No que respeita à visão de paternidade, em Angola é vista como um ato biológico, normal, enquanto em Portugal e no Brasil, como eu já disse, foi logo uma das primeiras coisas que eu disse no vídeo, enfatiza a responsabilidade afetiva e económica. E depois, por último, temos a autonomia feminina. Em Angola há menos espaço para a voz feminina nestes temas e noutros, enquanto em Portugal e no Brasil as mulheres têm mais ferramentas para contestar, mas não este tipo de abordagem, mas também, principalmente se for mais grave ainda, não é? E depois o que eu acredito que esteja a acontecer em Angola atualmente é que já começam a existir críticas e mudanças em curso, portanto algum progressismo, portanto a geração jovem urbana em Angola, nas cidades principalmente Luanda, como Luanda e o Huambo,
este tipo de discursos são cada vez mais criticados como machistas e retrógrados, especialmente por mulheres educadas. Os riscos ignorados. O Conselho desconsidera a gravidez precoce por causa dos riscos à saúde, portanto começa a haver mais consciencialização. Também para o abandono parental, que em Angola tem uma alta taxa de mães solteiras, ou seja, MSOL. E temos a violação da autonomia corporal da mulher, que também já começa a ser, embora sempre tenha sido considerada, mas cada vez mais. E depois temos a influência global, com as redes sociais, o acesso à informação, estão a acelerar as mudanças, por muitos considerada ainda lenta, mas está a mudar. Bem, a facilidade deste discurso do põe logo um filho nela, não percas tempo e coisas assim, reflete uma conjugação perigosa, que há quem considere perigosa, entre a tradição não questionada, o machismo estrutural, que atualmente é considerado, e o contexto do pós-guerra, que ainda tem as suas consequências, está longe de ser unânime. É um hábito cultural que enfrenta resistência crescente, sobretudo quando desumaniza mulheres e ignora os seus projetos de vida. A diferença entre Angola, Portugal e Brasil está na velocidade de transformação social e na força de instituições que protegem para os direitos individuais, mas para além disto também as questões do comportamento das pessoas e da cultura e dos hábitos. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. Cliquem em curtir, gosto de like, comentem, partilhem e cliquem e subscrevam e inscrevam neste canal, que ainda tem poucos. Ao dia de hoje tinha 744, ainda faltam uns tantos para chegar aos 1000, e maratonem os meus vídeos para eu chegar mais rapidamente às 4000 horas, ou seja, que é para monetizar o canal. Eu, por acaso, aproveito o final deste vídeo, como quase ninguém vê os vídeos até ao fim, para falar um bocadinho sobre o canal. Eu há um vídeo ou 2 ou 3 falei, há 2 ou 3 dias, falei que grande parte dos meus visualizadores vinham do Brasil. Hoje eu fui ver, ontem fui ver se isso era verdade, e eu coloquei lá os últimos 90 dias, os últimos 30 dias. Portugal já domina, já tenho 60% de portugueses. Portanto, aquilo que eu disse é mentira. Mas depois eu coloquei 365 dias e tenho Brasil com 60% ou 70%. Portanto, aqui no canal houve uma grande viragem do público português. Mas eu sei porquê, é porque eu fiz aí uns vídeos sobre Ocupas e sobre o PS e o PSD e sobre o progressismo, pronto, um tema político assim com contornos mais virados para Portugal. Ou seja, fiz assim uns vídeos mais sobre Portugal e sobre política e não sei o quê, e então o público português cresceu. Mas a tendência depois é, quando esses vídeos baixarem um bocadinho as visualizações, portanto, depois, estou ansioso depois para ver daqui a 90 dias, quando tiver menos vídeos. Eu não vou fazer por isso. Se tiver que fazer vídeos sobre Portugal, eu faço. Eu faço os vídeos sem eu pensar nisso no dia a dia. Eu não faço um projeto, o tema vem-me à cabeça e eu faço, como o vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu lembrei-me de uma situação e fiz um vídeo sobre isso. Bom, então termino o vídeo por agora. Esperem pelo próximo vídeo e fui!